Capítulo 2147 Divisão, Parte 1. O vazio ficou furioso. Sua raiva nunca diminuiu com o tempo, nem mesmo depois que Lilith alcançou o núcleo violeta. Lilith simplesmente parou de se odiar e dirigiu a fúria do vazio contra aqueles que ameaçavam as pessoas que ele aprendeu a valorizar. Agora, porém, Lilith acabara de se tornar um deles. Quanto mais ele mantivesse sua forma de abominação, mais o eco de Derek abriria caminho para fora da esfera negra da força vital dos mortos-vivos e se libertaria das restrições das outras forças vitais. Eles foram selados profundamente, sua energia separada da escuridão para permitir que a matéria física se transformasse em energia pura, e incapazes de restringir o vazio. Para piorar as coisas para Lilith, embora não tenha sido a primeira vez que Camila testemunhou a transformação, ela nunca durou tanto. Ao olhar para o cabelo flamejante composto pelo elemento escuridão, ao olhar para aquele rosto tão estranho e ao mesmo tempo tão familiar, ela começou a se fazer perguntas. Isso é estranho. Eu sei que Lilith pode assumir diferentes formas, mas ao contrário do dragão pena do vazio, a abominação parece terrivelmente humana. Não é muito bonito, então não pode ser uma versão idealizada de Lilith. De onde vem a aparência do seu lado abominável? Ela se pegou pensando. Essa coisa não se parece com uma criança pequena, então não pode estar relacionada à experiência de quase morte de Lilith ao nascer. Mortos-vivos não crescem. No entanto, sua dor e fúria são exatamente iguais às que emergem no rosto de Lilith sempre que ele perde o controle de suas emoções. Solos, lembro-me de que Gloria e os outros costumavam brincar sob o olhar de Lilith quando criança. Foi algo assim. Ela perguntou enquanto olhava e os olhos da abominação, um após o outro, ficaram brancos. Assim que a energia elementar foi substituída pela decadência, eles encararam todos, menos Camila, com malícia. 4 olhos ainda estavam sob o controle de Lilith e expressaram seu desconforto ao tentar manter o controle de seu corpo. Os outros 3 pertenciam ao vazio e avaliavam o resto da sala como inimigos, tentando encontrar qualquer abertura que pudesse explorar para arrancar suas gargantas. Sim. Tipo isso Solos respondeu, sem saber o quanto ela poderia dizer sem estragar o disfarce que Lilith havia protegido meticulosamente durante anos. Como isso é possível? Camila perguntou, isso é besteira. A abominação estalou a língua em desgosto, salvando Solos da necessidade de responder. Por que eu deveria colocar tudo o que tenho em risco por um bando de tolos incompetentes e fósseis antigos? Para o horror de Lilith, a voz saiu de sua mente e contra sua vontade. O que há de errado com seus olhos? Silpa também percebeu sua angústia, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Quanto à sua pergunta, não me importa o que você pensa de nós, você tem o dever de manter seu acordo com o reino. Magus Veren calha a boca e deixe-me falar, Lilith disse. Não, o vazio respondeu, ganhando o controle do quarto olho e inclinando a balança ainda mais a seu favor. Você teve sua chance. Você teve muitas chances. Agora é minha vez. Pare com essa merda, Sua Majestade. A voz de Derek exalava desprezo e rancor. Seus títulos não significam nada para mim. Eles nada mais são do que uma coleira e eu não sou seu cachorro. Quanto ao nosso acordo, é você quem está voltando atrás em sua palavra. Suas asas se desdobraram, liberando uma rajada de vento que forçou todos, menos Camila, a firmar os pés e levantar os braços para não serem levados pelo vento. Você me prometeu perdão total e um lugar onde ficar em troca de minha ajuda nesta guerra estúpida e foi isso que fiz desde meu retorno. Retomei suas cidades insignificantes. Travei batalhas que não significaram nada para mim. Eu perdi o pouco tempo que me resta no campo de batalha em vez de passar tempo com nossa família. Como você ousa me pedir para voltar para dentro do Grifão Dourado sabendo que eu mal escapei quando seu mestre ainda não havia retornado? Como você ousa pensar que eu colocaria tudo em risco por você? A cada pergunta, a fúria do vazio aumentava. A cada pergunta, mais um olho caía sob seu controle. Eu sacrifiquei muitas coisas ao longo dos anos para proteger o que é meu e não vou deixar você estragar tudo.
Lit sentiu sua mente ficar embaçada e confusa, como se ele tivesse bebido demais depois de um longo dia de trabalho. Sua consciência estava desaparecendo lentamente, a escuridão afogando-a no sono. O que você está falando? Esta é apenas uma missão como qualquer outra. Ainda não ouvimos os detalhes e Lee tentou expandir a influência do único olho que ainda controlava, mas foi inútil. Sua intromissão apenas enfureceu ainda mais o vazio, interrompendo-o. Isso não é nada parecido com as outras missões. Ele rugiu. Não estamos mais procurando uma maneira de não ressuscitar. Estamos procurando uma maneira de viver, seu idiota. O Grifão Dourado está cheio de bestas despertas e divinas e nossa força vital está paralisada. Você está se esquecendo do nosso filho? Você os abandonaria apenas para travar uma batalha que não nos pertence? Todos os 7 olhos estavam fixados em Camila, passando do rosto até o útero. A parte de sua mente que ainda pertencia a Lee congelou, incapaz de encontrar uma única objeção. Além disso, e Solus? A voz de Derek perguntou. O que você quer dizer? Entre a sonolência e a confusão, Lee não conseguiu seguir o raciocínio da abominação. Quero dizer que se falharmos, se alguma coisa acontecer conosco, ela também estará condenada, seu idiota. As ondas de fúria passaram de quentes a frias. Se nos tornarmos escravizados, ela também será. Se morrermos, Solus ficará à mercê do primeiro idiota que fizer uma impressão nela. O Grifão Dourado está longe de nossos amigos e não há como dizer se Star notará sua presença agora que a academia está de volta com força total. Eu não me importo com o que acontece conosco, mas abandonar o bebê? Deixar Solus apodrecer nas mãos de Trude? Magus Veren, ainda é você ou é a abominação falando? Silpa perguntou. A conversa telepática durou apenas alguns segundos, dando a impressão de que Lit havia se distraído por um momento enquanto tentava recuperar o controle. Não é da sua conta. O vazio rosnou. Magus Veren, vou ignorar seu desafio porque você claramente não é você mesmo agora. Saiba que a coroa não lhe pediria algo assim levianamente. Estamos cientes de seus sacrifícios e somos gratos por eles. Convocamos vocês aqui porque esta é a nossa primeira oportunidade concreta de pôr fim à guerra. Para pôr fim a todas as batalhas que os mantêm longe de casa. Vale a pena o risco. A rainha disse. Fácil de dizer para alguém que permanecerá na segurança deste castelo. O vazio respondeu enquanto a raiva transformava seus olhos em tochas cheias e fazia suas garras crescerem mais. Ele não perdeu como, apesar de sua postura relaxada, os presentes na sala começaram a tecer seus feitiços enquanto os guardas reais ajustavam o controle de suas armas. Capítulo 2148 Divisão, Parte 2 Eu mesmo iria, se pudesse. Não encontro nenhum alívio em ser forçado a confiar uma tarefa tão perigosa a alguém tão jovem. A voz de Silpa permaneceu calma, mas a espada de Saifel apareceu em sua mão. O rei sacrificou anos de sua vida porque se preocupa com nosso povo e você é apenas um deles. Agora volte à sua forma humana para que possamos discutir o assunto de maneira civilizada. A rainha acenou para Camila dar um passo à frente e ajudar a acalmar Lit. Esse foi seu primeiro erro. Camila era a mulher que Lit amava. Ela carregava o filho deles em seu ventre e Solus em seu dedo. As duas pessoas pelas quais ele daria a vida sem pensar duas vezes, mesmo para prolongar suas vidas por apenas mais um instante. Silpa conjurou a espada apenas por precaução. Ela sabia muito bem o quão perigosa era uma abominação e queria ter certeza de que poderia conter Lit sem prejudicá-lo. No entanto, o vazio interpretou suas ações como uma ameaça. O que diabos você pensa que está fazendo? Lee tentou argumentar com seu antigo eu. A realeza não pode nos forçar a aceitar qualquer missão. Basta terminar de ouvir suas condições e então decidiremos o que fazer. Na pior das hipóteses, simplesmente voltaremos para o deserto. Você sempre diz isso, mas quantas vezes você realmente recusou uma missão? O vazio rosnou. Cansei de ouvir você. Então, vendo que Camila não se mexeu, Silpa gerou um pequeno fio de magia espiritual para aproximá-la. Esse foi seu segundo e último erro.
Foi apenas um empurrão suave, mas a paranoia transformou o gesto inofensivo no que Lee teria feito no lugar da rainha. Ele quebrou inúmeros pescoços e torturou dezenas de pessoas com uma gavinha como aquela. Sua mente ferida lhe mostrou todas as coisas terríveis que Silpa poderia fazer às 3 pessoas que ele mais amava. Eu não vou deixar você tirar minha luz. O vazio disse a Silpa e Lita ao mesmo tempo que saltava para frente. A vara apareceu entre suas mãos em uma explosão de chamas esmeraldas. A lâmina furiosa guinchou de fúria quando se livrou de sua bainha de sangue e cortou a gavinha da magia espiritual. Var sentiu a fúria do vazio através de seu vínculo, respondendo na mesma moeda à ameaça percebida. Sua aura assassina juntou-se à da abominação e os cristais mágicos ao longo da lâmina emitiram uma aura violeta enquanto seus muitos encantamentos eram ativados, prontos para serem usados a qualquer momento. A sala do trono era protegida por matrizes de selamento dimensional, mas o bolso Omni de Lita era uma das poucas coisas que poderia ignorar a restrição e conjurar qualquer arma que ele possuísse. A realeza, assim como o conselho, sabia que Lee tinha um, mas ainda lhe pediram para não carregar artefatos ofensivos com ele para evitar que as coisas piorassem. Aqueles que portavam armas eram mais propensos a usá-las, especialmente durante uma discussão. Para piorar a situação, a magia espiritual era invisível a olho nu, então tudo que os guardas reais viram foi uma abominação violando a lei do reino e atacando a rainha. Eles piscaram para cada lado de Derek, atacando com suas glaives em um padrão de X. Ele observou seus pontos de saída se formando com visão da vida, dando um passo para trás para evitar o ataque e proteger Camila. As asas membranosas em suas costas se moviam como se não tivessem ossos, envolvendo as armas como pano e depois puxando-as para cima. Mesmo nessa forma, Lita ainda pesava dezenas de toneladas, assim como agora o vazio. A energia das trevas que compunha seu corpo estava altamente comprimida a ponto de poder interagir com a matéria física. Os glaives da Vross chiaram enquanto seus encantamentos e o metal místico colidiam contra as ondas de entropia que tentavam consumi-los. Os guardas reais torceravam e puxaram suas respectivas lâminas para libertá-los do aperto corrosivo das asas, mas o abominável precisou apenas endireitar os ombros para levantar tanto os glaives quanto aqueles que os empunhavam. A armadura da fortaleza real deu ao seu usuário a massa de uma besta imperador, mas a abominação tinha a força de uma besta divina. Não sabendo como o adamante da Var se sairia contra as criações de Tiris, o vazio preferiu socá-los ao mesmo tempo. Ainda não encontrei uma única armadura que não seja fraca a ataques contundentes, por melhor que seja encantada. Ele pensou enquanto a escuridão e o caos que compunham seu corpo atingiam os guardas reais com a violência de um trem de carga. Tudo aconteceu tão rápido que os 2 soldados ainda tentavam soltar as armas quando se chocaram contra o mármore com veios dourados da parede. Mesmo um ataque tão poderoso não poderia danificar o metal mais forte de Mogar, mas uma abominação não precisava disso. Seu corpo só era tangível enquanto ele desejasse. Bem onde estavam os corações dos guardas reais, uma marca preta do tamanho de um punho humano marcava o ponto de impacto. O vazio tentou passar pela armadura da fortaleza real para matá-los e apenas as poderosas barreiras encantadas dos artefatos o impediram. A energia poderia combater a energia, impedindo que os membros das trevas alcançassem seus alvos. A abominação rugiu enquanto avançava para atacar os guardas ainda deslumbrados e terminar o trabalho. Silpa foi mais rápida e conseguiu ficar na frente dele. Ela apontou a espada de Saifel para Lito para forçá-lo a parar, mas o vazio a enfrentou com a Var. O Davros colidiu com o adamante por uma fração de segundo antes que o metal muito mais forte e os encantamentos poderosos começassem a cortar a lâmina furiosa. A guerra lamentou de dor, mas tal como o seu portador, recusou-se a render-se. O que diabos vocês estão esperando? Contenha-o! A rainha gritou com os membros do conselho. Verdade seja dita, eles ainda ficaram surpresos com o desenvolvimento repentino dos acontecimentos. Para eles, foi Silpa que retirou a lâmina primeiro e os guardas que atacaram Lit mais tarde que desencadearam o conflito.
Eles tinham visto a gavinha da magia espiritual e sabiam que ele nunca teve a intenção de atacar a rainha. Para eles, a sua resposta à agressão da guarda real era justificada. A única razão pela qual ainda não intervieram foi que ainda não haviam decidido se ajudariam Lito Silpa. Como exatamente? Ragul respondeu. Não posso transportar Eval e o rei porque você nunca nos permitiu visitar mais de uma sala. Em um espaço tão fechado, um único feitiço de magia espiritual forte o suficiente para atordoar Veren pode matá-los. Essas palavras, juntamente com a dor da Var, levaram o vazio à beira da loucura. Aos seus ouvidos, a rainha mais uma vez ameaçou todo o seu mundo e agora estava machucando seu amigo. A Var era mais do que uma mercadoria, a lâmina era uma companheira confiável e uma ajudante leal. A abominação fortaleceu o controle do punho, usando seu vínculo com a Var para compartilhar com ela a escuridão e o caos de que era feito. Continua no próximo vídeo.